Presidente Stevenson Valentim, eminente senador que vem reforçar o nosso Senado, provindo do Rio Grande do Norte e conquistando aqui os colegas senadores por sua cordialidade e sua eficiência. Prazer em cumprimentá-lo, senhores senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, cada vez com maior audiência, e Rádio Senado. Senhor presidente, elementar dizer que o Brasil vive fase de extremas dificuldades financeiras, por razões sobejamente conhecidas. Gestões equivocadas, principalmente nos últimos anos, desvios, organizações criminosas, peculatos milionários, etc. Não muito diferente também os nossos estados, vários deles, entre eles o meu Rio Grande do Sul, prefeituras, enfim, uma derrocada jamais vista nas últimas décadas no Brasil, com sofrimento generalizado e expectativas ou esperanças de que alguma coisa aconteça para melhorar esta situação, senador Jorge Cajuru. Entretanto, até agora não surgiu sinais destas soluções. Há apenas intenções. Agora, dentro desse contexto, nós estamos encontrando a todo momento políticas destoantes de vários órgãos oficiais, da União em particular, com relação à crise que nós vivemos. Excesso de gastos, esbanjamentos, que não condizem com a exigência deste país de 13 milhões de desempregados e outro tanto de brasileiros subempregados, numa situação que está a exigir sacrifício de todos, mas não é o que acontece. Estou dizendo isso porque nós também, aqui no Senado Federal, muito bem poderíamos dar uma contribuição, reconhecer a contingência que nós estamos vivendo, onde precisam todos apertar o cinto, precisam todos colaborar. E digo isto depois de investigar a situação do nosso Senado, com relação ao que nós gastamos aqui, gastos que não me conformam, como senador crítico, que sou obrigado a ser, solidário com os brasileiros que passam tanto trabalho e tantas dificuldades. Examinando esta situação, constatei que o nosso orçamento para este ano de 2019 é de 4.503 bilhões de reais. Para 81 senadores, num Senado de 8.000 funcionários, entre efetivos, comissionados e terceirizados. Um exagero indiscutível. E, por outro lado, temos constatado também que a cada ano a direção do Senado devolve ao Tesouro Nacional, em média, 250 milhões de reais, porque foram desnecessários. Nos últimos 4 anos, apurados 1.250 bilhões de reais devolvidos ao Tesouro. E, enquanto isso, o país na miséria. Então, é por isso que apresentei um projeto de resolução, número 31/19, no sentido de que se faça uma revisão nos gastos do Senado. Inclusive, listei vários setores onde dá para diminuir muitos gastos. Se nós levarmos a rigor, o Senado poderia viver perfeitamente com 500 milhões de reais menos
do que prevê o orçamento deste ano. E não sentiríamos falta e não afetaria a eficiência do Senado, a nossa produção legislativa, que poderia também ser bem melhor. Imagine, de 4.503 bilhões, nós poderíamos dispensar para contribuir com as áreas mais carentes deste país. Esse projeto de resolução está na mesa do senhor presidente, Davi Alcolumbre. Tenho certeza de que a qualquer momento ele colocará em discussão na mesa do Senado e, se necessário, o que provavelmente acontecerá, vindo também para o plenário do Senado. E eu poderia aqui me estender, e levaremos aqui uma tarde toda tendo assunto para isso, o que gasta o Tribunal de Contas da União, o que gasta a Câmara dos Deputados, mais de 6 bilhões de reais por ano. Sem falar no Poder Executivo, 3 trilhões, me diz o senador Cajuru, e sem falar do campeão dos abusos. Alguém tem dúvida quem é o campeão dos abusos? Supremo Tribunal Federal. Então esse é o Brasil das contradições, o Brasil das injustiças, que explicam por que nós somos um dos países de maiores desigualdades do mundo. E eu entendo, nesse particular, que cabe a nós, senadores da República, combater esta situação, mostrar aos colegas que não sabem disso, e tenho a impressão de que todos sabem disso, lutarmos através de legislação, através de medidas, para que se reduzam esses abusos, para que se olhe melhor as carências maiores do país. Ainda a propósito, da manhã de ontem, fiz uma visita ao secretário especial de Desburocratização e Gestão do Ministério da Economia, o secretário Paulo Webel. Fui levar a ele uma cópia de um projeto de lei, número 116/17, aliás, um projeto de lei complementar, porque há uma previsão constitucional, artigo 41 da Constituição, que diz que haverá anualmente avaliações periódicas de desempenho com os funcionários estáveis do Brasil. Alguns jornais maliciosamente escreveram: estão tentando retirar as garantias da estabilidade. Não é isso, longe disso. O que estamos pretendendo, e a autoria originária do projeto é a senadora sergipana Maria do Carmo, fui o relator na Comissão de Constituição e Justiça e agora está na Comissão de Assuntos Sociais, com relatoria da senadora Selma Arruda, que, aliás, me acompanhou na visita ontem ao Ministério da Economia, ao secretário Paulo Webel, belo relatório que ela desenvolveu, e presentemente estamos na expectativa de uma audiência pública requerida pelo meu prezado conterrâneo Paulo Paim, que quer dirimir dúvidas quanto ao acerto deste projeto de lei complementar. Se me permite mais alguns poucos minutos e encerro esse meu pronunciamento, que é um pronunciamento de certa desilusão com o que nós estamos vivendo e por falta de providências ante os gastos que nós temos no país. Esse projeto de lei complementar é no sentido de que se cumpra a Constituição, que não é atendida há 30 anos. Ninguém mexeu nisso. Isto é, fazer avaliação dos nossos servidores, como acontece na iniciativa privada. É isso, exato. E nós não estamos querendo avaliar ou não estamos querendo colocar em dúvida o funcionário de excelência da atividade pública, que consegue tirar nota 9 ou 10.
nem estamos querendo mexer no servidor que recebe uma nota ótima, 7 ou 8, ou numa nota regular, um 5 ou 6, e nem mesmo mexer naquele servidor medíocre, que não consegue sair da nota 4. Queremos que o servidor obtenha, na avaliação anual, o mínimo de nota 3. E ainda assim, pelo projeto de lei complementar, se ele não passar na avaliação a que se submete, num primeiro ano, ele tem direito a repetir a prova no ano seguinte, quando muda a comissão examinadora, formada de um representante dos recursos humanos, um colega de trabalho que é sorteado, o chefe imediato, que tem de observar a quesitos fixos, como produtividade e qualidade, e a quesitos variáveis, tais como compartilhamento de conhecimento, assiduidade, capacidade de resolver problemas, etc. Se ele não conseguir passar no segundo ano, não conseguir alcançar uma nota mínima de 3, ficar num 2,9, por exemplo, aí sim ele é submetido a um processo de demissão, tendo ainda direito a discutir judicialmente a sua situação. Estou contando isso porque tivemos uma bela receptividade do secretário-geral, do secretário especial do Ministério da Fazenda, Paulo Wibel, que diz que o governo quer abraçar esse projeto, porque aí nós conseguiremos conceder ao contribuinte brasileiro serviços eficientes, que é o que todos têm direito, e que consiga se eliminar o funcionário desidioso, o funcionário relapso, porque ele tem 2 anos de oportunidade. Então, o funcionário que não tem capacidade de tirar uma nota 3, que qualidade tem esse serviço para prestar ao contribuinte brasileiro? Então, isso tudo se conjuga dentro dessa situação que nós estamos vivendo. Esbanjamentos nos poderes, coisas absurdas, astronômicas, estratosféricas, e também a falta de cumprimento legal com relação à exigência de qualidade do funcionário público. Sim, senador Cajuru, com muita satisfação, concedo-lhe uma parte. Senador
Por sua parte, senador Jorge Cajuru, e tenho visto por seus inúmeros pronunciamentos aqui da tribuna que nós sintonizamos muito as nossas ideias, as nossas aspirações e as nossas reivindicações a que se racionalize da melhor maneira a gestão pública em todos os poderes e onde nós podemos dar o bom exemplo. Eu, às vezes, fico imaginando que bom se, de repente, pudessem divulgar os órgãos de comunicação. O Senado está fazendo uma revisão profunda nos seus gastos, e são tantos que podem ser revisados, são tantos. Tanto nas passagens aéreas, e eu tenho tido cuidado de marcar as passagens com 1 mês e meio de antecedência para obter promoções, né? Para fazer viagens mais baratas, né? Gastar menos combustível, ter poucos funcionários no gabinete, como vários outros colegas que aqui estão, né? Nós temos conseguir arrolar 16 situações onde nós podemos diminuir gastos no Senado Federal, cada um de nós. E que bom se pudéssemos dar esse exemplo, mostrar aos outros poderes que, quem sabe lá, haver-se-iam de se sentir constrangidos a continuar gastando lagostas em profusão e vinhos importados, não é? Com 4 anos de barril de carvalho e que tenham passado por 3 premiações ou 4 premiações em concursos, etc. Haveriam de se constranger, mas para isso nós precisamos partir para a ação, partir para a realidade. Por isso é o apelo, a sugestão que faço. Nós não precisamos aqui no Senado Federal de 4 bilhões 503 milhões de reais. Repito, 4 bilhões 503 milhões de reais de orçamento, quando a experiência está mostrando que a cada ano se devolve dinheiro porque não precisava tanto. E se cortarmos, dá muito bem para o Senado cortar em torno de 500 milhões do seu orçamento e não vamos sentir falta. Continuaremos trabalhando com o mesmo potencial, com a mesma eficiência. É o que pretendia falar nessa oportunidade, senhor presidente, senhores senadores.